bem, pessoal? Professor Diego Alves com vocês para mais um vídeo. E vocês já viram o tema, foi a mega operação contenção que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Eu quero mostrar para vocês, antes de mais nada, essa fala aqui do nosso queridíssimo presidente da República. Ouve só. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Pois é, gente. Como vocês viram, nós já havíamos feito vídeos sobre a situação caótica do Rio de Janeiro. Eu abri com cenas do embate de ontem, mostrei agora a fala do presidente sobre os traficantes serem vítimas e eu quero fazer uma rápida conversa com vocês aqui, uma reflexão. O fato é que o estado do Rio de Janeiro, ele sofre sim com uma questão de criminalidade, e esta é a palavra, porque as pessoas falam de violência. Gente, há uma diferença entre violência e criminalidade. A criminalidade, ela tem aumentado. A gente está falando da presença de armas, de bloqueios de vias, de sequestro, de transportes públicos, de tiroteios. Isso tudo envolve a criminalidade. E é um fato que o estado do Rio de Janeiro, ele tem sido cada vez mais alvo de ações que são sim narcoterroristas. E durante muito tempo, o governo federal e o próprio governo estadual, quando aliados desses que estão aí, nada fizeram. Nós tivemos uma intervenção, não sei se você se lembra do Braga Neto, que o pessoal disse que foi uma maravilha, que não sei o quê. Outros comentam que, olha, professor, não foi melhor porque o Pezão, ele, obviamente, um safado, sabia que ia ser pego, então pediu para que a intervenção fosse uma intervenção quase que light. Ele continuaria cuidando de algumas partes administrativas e o Braga Neto, o Exército, cuidariam só da segurança, né? Mas é um fato de que não há uma solução óbvia, porque, no fundo, não é apenas uma questão de inteligência. Veja, os tais especialistas, sociólogos da UF, em uma parte têm razão, tá? Falta um pouco mais de inteligência assim e de uma ação contundente. A UPP, que venderam para vocês, para todos nós, cidadãos fluminenses, que salvaria o mundo, seria a retomada dos territórios. Com o tempo, foi abandonado o projeto ficou sucateado. E aqueles que moram para regiões mais afastadas do centro acabaram sofrendo com isso. Mas talvez quem tenha sofrido mais são aqueles que moram nas regiões, na região metropolitana, a Baixada Fluminense em especial, São Gonçalo, porque eles acabaram fugindo, os narcotraficantes, para a Baixada, para São Gonçalo, foram se espraiando. E no final, a UPP, ela simplesmente virou um enlatado em que os policiais ficavam e tinham que conviver com o tráfico, porque a UPP, ela foi paulatinamente abandonada. Até que chegou um momento que o Estado falou assim, fica feio manter lá, porque a gente tá vendo a criminalidade, a população tá vendo, e a gente finge que tem um trabalho ali existindo. Então decidiram de fato, de verdade, acabar com o projeto UPP. E quando acabaram de fato, já tinha morrido há muito tempo. Os policiais ficavam em contêineres ali e fingiam que não tinha tráfico de drogas logo acima. Então, quando eu falo de inteligência, eu concordo um pouquinho com esses especialistas, sociólogos ufianos. Eu estou dizendo que, assim,
É preciso um planejamento para que haja uma retomada e uma ocupação de fato. E aqui não é só educação e saúde, porque se você acompanha os reportagens e você mora no Rio, você percebe o seguinte: não sei quantas escolas ficaram sem aulas, não sei quantas clínicas da família foram afetadas e não estão funcionando. Se aconteceu isso, e esses números são reais, eu sei de uma coisa: tem clínica da família, tem escola, tem hospital. Então educação e saúde de alguma maneira tem. Porque parece que só é afetado quando tem operação. Então antes disso funciona, certo? Então quando não tem operação, a escola, as clínicas da família, as UPAs funcionam. Certo? Correto? Então vamos seguindo. O PP, projeto falho, projeto que foi sucateado e foi largado. Governadores, prefeitos, que também têm culpa, simplesmente fingiam que trabalhavam. Há partidos neste país que têm sim favorecimento em relação a certos grupos paramilitares, e a gente sabe que, no fundo, o Rio de Janeiro foi largado. O que é uma loucura, porque o Rio é a cara do Brasil. O Rio é, sem dúvida, o coração turístico desse país. Então, gente, olha que loucura. Os governos que sucederam, né, até aqui, no estado do Rio de Janeiro, além de termos boa parte dos governadores presos ou investigados, as alianças que eles tinham com o governo federal nunca realmente, de fato, produziram uma política que cuidasse da segurança do estado do Rio de Janeiro. Ontem, esses mais de 100 e poucos presos, mais de 120 mortos, mais de 100 armas apreendidas, foi uma pequena amostra do desafio que as forças públicas enfrentam no Rio, mas de fato também no Brasil. Dos 100 mandados que originaram essa mega operação, mais de um ano de estudo, de preparo, 6 meses de fato de verdade para aprofundar quais seriam as táticas utilizadas, desses 100 mandados de prisão, 30 e poucos eram do Pará. O Pará da COP, dos Barbalho. O Pará tá uma maravilha, porque os chefões estão aqui no Rio. Fora 13 traficantes do Pará, que já haviam sido mortos numa operação, se não me engano, ano passado, lá em São Gonçalo. Chefes do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Bahia, homiziados aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, o Rio vira um entreposto, o Rio vira um bunker, e nós temos que entender que esse não é um problema só do estado do Rio mais. Este é um problema nacional. E aí, essa é uma questão que para muita gente é um pouco polêmica, para mim não, é o fato de que nós não temos de fato de verdade um ministro da Justiça. O Lewandowski, ele é uma Marina Silva 2.0, gente. Desculpa falar. Ele só está ali para reforçar o elo STF-governo. Ele é o elo do STF no governo, como o governo tem a sua bancadinha no STF. Você acha que o Fachin já andou pelas comunidades do Rio para ter aceitado e produzido aquele documento lá daquela DPF, a mando do PSB? Brigadão Molon? É óbvio que não. Então, essa guerra, ela é um reflexo de todas as políticas de maquiagem de segurança que o Estado e o governo federal produziram. Se nós somos ligados a Brasília, o Estado, que é a cara do Brasil, ele precisa ter um reforço e um apoio sem precisar recorrer a coisas tão complexas e demoradas como uma GLO. A existência do Complexo da Maré, que coloca em risco a pessoas que vão para o aeroporto, pessoas que estão cruzando pela cidade, é um absurdo. E aí, grupos políticos fingem que essa guerra é contra o preto, é contra o pobre. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles ganham votos com esse discurso de merda. Me desculpa dizer isso. Então, se você é de esquerda, você é de direita, nós temos que parar e entender o seguinte: o que houve no Ceará, a tomada do tráfico de drogas no Ceará, acontece porque muitos deles aqui vieram para cá, inclusive tinham 40. Outro dia noticiou 40
traficantes do Ceará, escondidos na Rocinha. Eles vêm aqui aprender. E voltam para lá e tacam terror. O que acontece em outros estados, muitas vezes é planejado aqui no Rio, a capital cultural do Brasil. O porta-retrato do país. Nós temos um ministro da Justiça que não sabe de nada, que não conhece nada, que não tem as informações necessárias. Porque eu não sei, o Lewandowski, ele é um tiozão, ele é um vovô. O que o Lewandowski de fato deveria estar fazendo? Pô, Diego, junto com o governador Cláudio Castro, com governadores do Ceará, sentando, planejando política pública. Não! O Lewandowski tinha que estar em casa cuidando do neto, sentado num sofá como esse, com shortinho bege, uma camisa de assembleano, com radinho, ouvindo música, ouvindo Padre Zezinho. O Lewandowski é um tiozão, um vovozinho. Ele não tem condições de ser o ministro da Justiça e da Segurança Pública, não tem. Falta diálogo com o governo estadual e federal? Claro que falta. Falta uma ação contundente, que nunca vai existir, porque o problema do Rio e de parte do Brasil não é só o presidente chamar esses caras de vítima. É um problema de guerra cultural, de guerra de narrativa. Falta um projeto de país que integre essas comunidades, que recupere esses territórios. E nenhum desses que estão aí, de fato e de verdade, tem um projeto de país, tem o desejo de reintegrar o território. Isso é simples, está dado. Por que de repente as pessoas de ontem para hoje estão nessa coisa muito dura de ou é A ou é B? Porque as pessoas estão cansadas. Ninguém quer massacre, ninguém quer chacina, mas as pessoas viram e entendem o que aconteceu. As pessoas entendem. E muitos aqui acham que aconteceu muito tarde ainda. O governo não quer dar resposta, o governo federal é leniente, porque o palhaço que preside o Brasil finge que isso aqui é uma cucaracha, que isso aqui é a maior democracia do mundo, que aqui é bunda pra fora e festa. Por isso que ele fala as merdas que ele fala, não tá nem aí. Então não há projeto. E os estados também estão um pouco se cagando. Estados de direita e de esquerda. Porque muita coisa entra pelo Paraná. O nosso Paraná, nosso querido Paraná. Então é assim. É uma piada falar de soberania, é uma piada falar de políticas públicas, de segurança nacional, porque muito dinheiro é gasto com essa merda e pouco resultado é produzido. Então, é assim. E eu fico pensando, cara, se no Rio tá assim, e imagina em outros lugares. Vocês viram a M que deu em relação a tal favela do Moinho em São Paulo? Com gravação, com depoimento, com várias coisas que mostram que o PC manda ali. É que no Rio, algumas coisas são mais escrachadas. Eu me surpreendi. Porque se tem dois vespeiros nesse estado, que você mexe com política, você mexe com OAB, você mexe com os direitos dos manos, Complexo do Alemão, Penha e a Maré. Eu vou nem falar de São Gonçalo, tá? Vou nem falar de São Gonçalo, que é uma outra área também, que no dia que forem mexer, vai ser cenas assim. Desse jeito. Porque o Estado está largado. Então deveríamos sentar, deveríamos todos, dialogar. Não com Macaé Evaristo, não com Niele, a ministra da pasta sua irmã da Marielle. Ou esses palhaços, ou o vovô Lewandowski. Não dá para dialogar com essa gente, não entende de segurança pública. Eles numa mesa para conversar sobre a violência no Rio ou no Brasil, não dá. Eles não têm condições. Então, fica aqui o nosso pensamento.
O Brasil tem um projeto de fato de soberania, de segurança pública, quando dos estados mais importantes em relação a turismo e a cara do Brasil sofre com essas coisas, de norte a sudoeste. Complicado. Qual é a saída? A saída com esses grupos políticos, tem que pensar nisso. Ah, mas o Cláudio Castro é do PL. PL que está pensando em apoiar Eduardo Paes para governador do Rio de Janeiro. Então, assim, vamos com calma. A questão do Rio é muito mais que a criminalidade ou a violência em outros sentidos. É uma questão cultural. É uma questão de guerra de narrativa, guerra assimétrica. De áreas que foram sim abandonadas. De áreas que o poder público cagou e caga até hoje. Então tem que ter segurança, tem que ter saúde, arquitetura e urbanismo. Sim, você não ouve ninguém falar sobre isso. Há que se discutir arquitetura e urbanismo nessas áreas de favela, para que deixem de ser favela. Isso é um ponto muito importante. Mas falaremos mais sobre isso mais à frente, porque o vídeo já está muito longo. Eu falei que essa é uma conversa rápida para vocês. Eu tenho outros canais aí, Professor Diego Alves, Papo de História, tá? Que eu convido vocês a se inscreverem também. Vão lá, é só procurar Papo de História, Professor Diego Alves. Então são dois papos de história, tá? Um papo de história e outro papo de história, Professor Diego Alves, onde eu entro em vários assuntos, tá? De história colonial, Brasil Império, história geral, ou seja, assuntos que não apenas a política do dia, que eu trato aqui neste canal com vocês, beleza? Então, é isso. Forte abraço. Falar ficar bem, né? Se você mora aqui no Rio, ficar bem pode ser relativo. Mas seguimos, gente. Seguimos pensando, discutindo. E eu prometo produzir mais coisas a respeito disso para tratar com vocês, tá? Isso aí. Cuidem-se. Até um próximo vídeo. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.